E mais uma vez estamos aqui para você lembrar e colocar na sua agenda que todas as quintas-feiras, às 7h40, nós sempre estaremos juntos. É isso aí, juntos e prontos aqui para fazer sempre o melhor para você, para fazer com que você se torne de verdade um líder estratégico. E para isso, é claro, você deve sempre estar aqui comigo ativando as notificações. Eu tenho observado que tem muita gente que tem perdido conteúdo por simplesmente não estar aqui comigo. Então, se você jogar lá no direct, assim que terminar e concluir a live aqui, e escrever lá bem assim, grupo, eu vou te mandar o link para você estar dentro do grupo do Luiz Oliveira Oficial. Porque, infelizmente, as plataformas e redes sociais, cada dia que passa, elas restringem cada vez mais para quem elas distribuem o conteúdo. E você não pode perder. Não pode perder a oportunidade de deixar 2023 de ser o melhor ano da sua empresa, ok? Então, primeira coisa que eu quero trazer para você é que você eleve a sua energia, já levanta aí, você que já acordou cedo, está aqui comigo, sabe muito bem que a gente tem um objetivo muito claro aqui de fazer com que você se torne um líder estratégico. E para isso, eu quero que você, sempre que entender algo que eu passei para você, que você vai aplicar, você faz igual acabaram de fazer aí, ó. Aplica e soca fogo para poder incendiar aqui essa internet, para você mostrar que você está conectado comigo. E claro, se você quiser deixar alguma dúvida, é só utilizar o balão aí do lado esquerdo. Tá vendo aí no canto inferior direito aí da sua tela? Tem um avião para você mandar para quem não sabe construir desafio. E se você que está aqui comigo, talvez seja vendedor, seja interessante você mandar aí exatamente para o dono da loja para você dar uma orientada nele. E se você é dono de loja, você deve enviar para um outro amigo seu para entender como construir isso e fazer uma empresa altamente produtiva com um time para lá de engajado, ok? Então, vamos lá? Só para você entender o objetivo da nossa live aqui hoje. É perceber e notar o que realmente vai fazer diferença na hora de você criar as suas metas e como fazê-las. Porque tem muita gente, e eu gosto de deixar isso aqui bem claro, que não sabe estruturar não o formato de meta em si, mas como construir desafios. Só para você ter ideia, nesses meus 18 anos no mercado, algo que é muito comum de ocorrer são exatamente gestores que simplesmente têm o objetivo de colocar uma meta para as pessoas e simplesmente dão um número. Dão um número. Então vamos colocar aqui, né? Eu lembro quando eu era operador de negócio, minha meta lá em 2007 era 1,5 milhão, 1,6 milhão, chegou a bater 1,8 milhão, e eu conseguiria, graças ao bom Deus, fala André, bom dia! Tamo junto! Eu conseguia bater e entregar esses números. Porém, o banco várias vezes chegava e dava um tiro no número da meta, independente do que estava acontecendo no mercado. Isso desmotiva o seu time por ele perceber que você é um líder que não está nem aí para o que está acontecendo e você simplesmente quer o resultado. Então, como fazer e como estruturando um modelo o qual o time vai caminhando a cada passo e a cada mês andando mais rápido e melhor. Pegou? Então é isso que a gente vai passar aqui, por isso que eu quero que você aumente aí a sua expectativa. E claro, tá com dúvida, deixa aqui embaixo e no canto inferior direito já liga o foguinho aí pra gente poder estar junto aqui, eu sabendo que você vai estar junto comigo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro também, eu fiz uma live em dezembro do ano passado, né? E nessa live, junto com o palestrante Cássio Ferraz, eu coloquei um post lá pra gente poder comentar, onde a gente vai fazer um sorteio exatamente de uma caneca. Então o que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou colocar um post certinho lá, onde você pode estar ganhando a caneca escrito. Para você melhorar, para você piorar, basta não melhorar. Só para ficar registrado aí a frase dele, que o palestrante Cássio Ferraz, ele é um cara excelente, curto muito ele e a live foi eletrizante, ela está aqui no nosso perfil também. Então, o que a gente tem que trazer aqui? Clareza para a gente poder entender. O que me levou a estar aqui hoje pronto para poder te orientar e trazer com você todas as informações que eu vou te passar agora de onde eu tirei. É muito simples. Eu lá atrás, eu tinha uma vida simplesmente que era complexa e na verdade era um inferno. Eu tinha 33 funcionários, todas as vezes que eu chegava na empresa, eu sentava na minha cadeira, tinha uma fila de vendedores e funcionários para poder reclamar dos clientes e uma fila de funcionários para poder reclamar, uma fila de clientes para reclamar dos funcionários. E aí o que eu descobri? Que eu não tinha habilidade de gestão. Mas qual que era a real, né? Na prática eu achava que as pessoas que eram ruins. Eu não entendia e não percebia o quanto que aquilo tudo que eu vivia era responsabilidade minha. Você já parou para pensar nisso? Será que o que você está vivendo agora é responsabilidade sua ou responsabilidade dos outros?
Então eu quero que você entenda algo muito simples aqui. É que quanto mais você se responsabilizar pela dor que você está causando, mais rápido você vai se responsabilizar pela cura. Então, tudo que você está vivendo hoje, de alguma forma você plantou e você está colhendo. E principalmente, você colocou a semente ali, plantou, mas você também regou essa situação que você está vivendo. Tem muita gente que acha que não, que acha que as coisas são simplesmente externas, mas o tempo todo você está construindo o seu futuro através do seu presente. Então, o que eu quero fazer é mudar o mercado, é fazer com que a partir desse movimento do lucro e liberdade da M2L, você fala, Cássio Ferraz, acabei de falar de você aqui, que a gente vai sortear a nossa caneca aí. Então, o que eu quero trazer aqui é exatamente uma mudança no mercado e no formato de se fazer. Por quê? Tem muita gente que está no nosso mercado pautado à base de ego, se comparando e fazendo o que os outros gostariam que fosse feito ou que ele vê como grandioso, sendo que, na verdade, você tem a sua história. E o nosso objetivo aqui é viver da melhor forma e maneira possível para alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados. Só que tem gente buscando e olhando para a grama do vizinho, achando que a maneira qual ele faz é a melhor para você. E o que eu quero passar e trazer sempre dentro da mentoria para gestores e donos de loja? É a verdade, é o bastidor disso. O preço de cada resultado que você pode alcançar. Pegou? Isso pesa muito, isso é muito importante. Porque quando você vê os números, será que você realmente está disposto a pagar o preço para chegar até eles? Será que você realmente está disposto e gostaria de viver todo esse processo para chegar ao que você observa aí de grandes players aí no nosso mercado? E uma coisa que eu achei bem legal também foi que o Jorge Paulo Lema, né, aquele bilionário, ele falou algo muito legal. Ele estava num podcast, numa entrevista com a Abílio Diniz, e o Abílio falou assim, pô, e aí, como é que você se sente, né, como o brasileiro mais rico do mundo? E assim, né, como é que você se sente nessa posição? E ele virou e falou uma coisa muito simples. Primeiro, eu acho que a tabela da Forbes está completamente errada. Eu tenho 3 amigos meus que são brasileiros, são muito mais ricos do que eu, porém eles não sabem. E outra coisa, na lista da Forbes eles informam muito os dividendos, né? O quanto que o cara tem de receita e a conta que ele consegue fazer em média de quanto a pessoa ganha. Mas eles não têm acesso às dívidas. Olha só que interessante. Então, essa é a visão de um bilionário sobre o mercado, e não simplesmente de fotos e imagens que você acaba vendo por aí. E você pode ficar, às vezes, até confortável. Nossa, que legal! Olha só que interessante, né? O cara é o mais rico do mundo, né? Do Brasil, vamos colocar assim. E quando você vai ver o que aconteceu agora com Americanas, tinha série de consistências dentro da sua contabilidade. E agora, descontando os 40 bilhões, eu não sei quanto que é a parte dele, e tirando esses dividendos, será que ele permaneceu ainda como o mais rico? Pegou? Então, assim, a forma qual você constrói a sua empresa e o processo que você vive até chegar nela pode, se ele não for adequado, amanhã ele pode levar tudo o que você construiu. Entendeu? Conseguiu perceber como que isso é importante? Você saber construir a sua escada para você não ter degraus que você não pode alcançar. E principalmente, para você não chegar lá cansado, destruído. Porque é incrível, né? Mas é muito comum. A hora qual o empresário ele vai lá, ele investe toda a sua saúde para ganhar dinheiro. Na hora que ele ganha dinheiro, ele investe todo o seu dinheiro para comprar a saúde. E é o que eu não gostaria que acontecesse com você. O meu objetivo aqui é exatamente te proteger para que isso não venha a ocorrer de forma alguma. Ok? Então, bora lá? Eu quero levar você até o final exatamente por isso, tá? E exatamente a razão ao qual o meu conteúdo funciona é porque eu sou assim como você. Eu também hoje estou no mercado, sou o CEO da Luiz Intermediações, que se você quiser você pode entrar aí para poder acessar agora. Eu também tenho um canal onde você pode ganhar grana comigo, sem fazer absolutamente nada e de graça. Sabe como? Indo agora no nosso canal no YouTube, Luiz Oliveira Oficial. Lá tem demonstrativos sobre a apresentação do carro e muitos lojistas já têm chegado para mim e têm falado exatamente sobre isso. Falado, Luiz, cara, que maneiro. Eu já ganhei 10 mil com você que eu vendi uma compra, que eu ensinei uma coisa para um cliente que eu não sabia. Então você também pode acessar isso e estar lá. Beleza? Então, vamos comigo? Pronto para a gente poder já entrar no nosso conteúdo aqui? A hora é agora. Então, vamos lá. Primeira coisa para você construir os desafios de forma adequada, eu quero que você foque muito nisso que eu vou dizer agora. A melhor maneira de você manter a motivação do seu time é com níveis máximos de desejos.
e é trabalhando em tarefas em um nível de dificuldade perto do limite das pessoas. Entendeu? Vou repetir para você. Se você trabalhar com o seu time com uma meta inalcançável, fica muito complexo. Pensa da seguinte forma, vamos dizer que hoje você dentro da sua empresa esteja vendendo 15, 10, 20 carros. Vamos dizer que eu me torne o CEO da empresa e chego para todo mundo e falo assim, olha, a partir de agora a nossa meta são 200 carros. Se você nunca alcançou isso, o que vai acontecer? Você vai simplesmente desmotivar, porque você vai perceber que o fracasso está logo ali. E se você, ao mesmo tempo, colocar um desafio muito baixo, muito fraco, muito abaixo do que poderia ser alcançado, sabe o que vai acontecer? Muito simples. O povo, as pessoas, vamos dizer que você esteja vendendo 10, 15, 20 carros, você põe uma meta de um carro por mês, isso fica tedioso, não há desafio. Então, a hora de você construir isso é exatamente a hora que fica entre um e outro. Ou seja, você tem um limite de capacidade, só que você não estressa ele demais. Então, como que funciona isso na prática, Luiz? Vamos lá, só para ver se você consegue entender onde eu estou querendo chegar. Imagina que você é um jogador profissional de futebol. Vamos colocar aí, né? Vamos pegar o Neymar da vida. Vamos dizer que a gente venha fazer uma disputa aqui, daqueles olés ali, um contra o outro, né, de fazer gol, e você coloque o Neymar contra uma criança de 5 anos. Você acha que ele vai se motivar? Você acha que ele vai achar aquilo interessante? A verdade é o quê? Ele vai ver isso como tedioso. Entendeu? Então pensa assim, tem uma linha aqui, ok? Para a esquerda, quando você fica com algum desafio muito fraco, isso gera tédio. Sabia disso? É um momento qual você simplesmente não consegue fazer. E na hora que você passa para a linha de cá, que é onde você põe uma distância muito grande, algo muito complexo para se fazer, isso também te desanima. Então inverte. Imagina que você dá a meta para uma criança de 5 anos de vencer um jogo contra o Neymar, mano a mano, né? De drible ou de qualquer item relacionado à habilidade e talento. O que vai acontecer com a criança? Pô, mas contra o Neymar, não tem altura, não tem tamanho, não tem força, não tem nada para conseguir superar ele. E aí o que eu venho trazer para você é isso. Como têm sido traçadas as metas do seu time? Você já parou para pensar até mesmo se elas estão sendo desafiadoras? Porque as pessoas de alta performance, elas querem de verdade que sejam impulsionadas além. Que sejam impulsionadas para serem ótimas, para serem maiores, para serem melhores. E na hora que você consegue perceber que o seu time não tem isso, você desconecta de todos aqueles de alta performance. Por quê? Eu acho interessante que eu tenho um carro bem grande, né? E esse carro, eu tô acostumado a dirigi-lo, e ontem eu estava andando com um amigo meu dentro dele. E ele falou, Luiz, eu não sei como que você dirige esse carro. Esse carro é imenso, esse carro é muito gigante. E aí o que acontece para mim hoje? Hoje o carro é normal. Aquele carro já tem uma dirigibilidade nele, e eu gosto de banheiras, né, SUVs imensas, e foi interessante porque a forma que ele estava vendo o desafio, ele estava vendo como que para ele fosse um desafio muito além, muito maior, sendo que na verdade para mim é o comum. E aí você acha que aquele carro bom que eu tenho, que eu gosto de ter e tudo, eu estou satisfeito? Eu quero um outro que vá me desafiar. Olha só, eu tenho assim, né, é legal isso, mas eu gosto de trocar de carro de 3 em 3 meses. Na hora que eu consigo dominar todos os itens, fazer tudo que eu posso fazer com ele, viver todas as situações, eu quero um outro para aprender de novo. E isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui agora. Bom dia, Dr. Joinville! Marcando presença aí mais uma vez. Uma das coisas que eu quero trazer para a gente é isso. Se você trouxer pessoas dentro da sua empresa que não tem o desejo, o objetivo e a vontade de aprender, isso é muito perigoso. Porque se o mercado muda o tempo todo e você busca pessoas com verdades absolutas, e principalmente somente parecidas com você, é um abraço. A sua empresa vira uma empresa não de uma mente só, mas de um único comportamento. E os clientes são variados. Então, quanto maior a habilidade do seu time de poder se conectar com o seu cliente, maior vai ser a sua capacidade e habilidade de transformá-lo. Pegou? Então, mais uma vez para a gente lembrar. Imagina que aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, é o meio, é o limite, vamos dizer assim, né? É onde a pessoa consegue chegar. Então, ó, do lado de cá, você não pode deixar o desafio fraco. E do lado de cá, você não pode deixar ele muito difícil. É aí que mora a charada. Entendeu? É isso aí, doutor. Manda aí, senta o foguinho aí para mostrar que está conectado aí com a gente. E se quiser deixar um comentário, uma pergunta, a gente responde aqui na hora. Só clicar no balãozinho no canto inferior direito aí. Então, assim, percebeu que existe como se fosse um cartesiano, né?
onde você tem ali a motivação e a dificuldade. É isso aí, senta o fogo aí, doutor. A motivação e a dificuldade. Se você der uma baixíssima motivação e uma baixíssima dificuldade, é tédio. Só que ao mesmo tempo, se você eleva a dificuldade demais e você baixa a motivação, isso leva ao quê? Ao fracasso. Pegou? Acho que isso aqui ficou bem claro, né? Então, primeira coisa que eu quero trazer para você, na hora de você colocar os desafios para sua empresa, tenha noção do que você está fazendo. E uma forma que eu te oriento a estruturar é muito simples. Você tem que trabalhar com as médias que o time tem. Luiz, mas eu quero fazer uma meta mínima aqui, que para fazer as contas aqui da minha empresa, eu tenho que vender aí, em média aí, 50 carros. Tá, qual foi a média dos teus 3 últimos meses? Ah, meus 3 últimos meses eu vendi 15, depois no outro eu vendi 20, no outro eu vendi 18. Você vai continuar pedindo 50 carros pro seu time? Sabe o que vai acontecer? Vai desestimular. E principalmente, depois do momento que o seu time está desestimulado e você não comemora a vitória com eles, eles não têm recompensa para fazer novamente. Olha que louco, olha que louco. A partir do momento que você não entrega e não consegue chegar, o time ele nunca bate a meta, ele começa a querer sair dali. Porque a comemoração e a vitória, a recompensa de tudo aquilo que eles fizeram o mês inteiro, tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que estar na cara. E aí eu te pergunto, você faz comemorações com o seu time? Sim ou não? Você comemora com o seu time de verdade na hora que você alcança algum objetivo desafiador que você colocou para que eles fossem lá? Em algum momento você retribui de forma surpreendente e positiva. Quando alguém tem um item e um retorno acima, você faz um reconhecimento público daquilo que eles fizeram. Luiz, reconhecimento público como assim? Público interno, né? Vamos colocar assim, é para que as outras pessoas saibam daquele desempenho acima do normal que aquele profissional teve. Porque se você não tiver e a pessoa não viver esse reconhecimento, ela pode simplesmente ir embora. Quantos profissionais eu já captei de outras empresas por falta de reconhecimento? Não, Luiz, eu ganho bem aqui, só que os caras só me usam. Eles não me dão atenção. Sabe o que eu já recebi uma vez de feedback de uma pessoa que trabalhou comigo, inclusive eu gosto muito dela e admiro demais ela. Assim que ela foi desligada, né, ela virou para mim e falou o seguinte: Luiz, sabe o que estava faltando? Proximidade. Tinha que sair um dia de noite assim para poder conversar com a gente e tal. Ele queria uma proximidade física, uma proximidade de amizade, uma pessoa emocional. Então você tem que saber conduzir o seu time. Tem que saber trazer isso com clareza, entendeu? Mostrando para eles o quanto você se importa com eles. E a partir disso, pode ser feito por telefone, pode ser feito por Zoom, pode ser feito de diversas formas. Olha só que interessante, ó. Corpo e alma, né? Como sou autônomo, trabalho comigo mesmo. Sou minha própria empresa e trabalho sem reconhecimento próprio. Isso é essencial. E aí o legal que você está falando, AG, para você ficar muito atenta, a sua recompensa é o depoimento dos seus clientes. E aí é uma outra forma, né, interessante que eu oriento sempre os meus vendedores. O melhor vendedor ele tem 3 métricas muito claras, tá, gente? Só para a gente gravar aqui. Ele recebe o cliente novamente, ele, além disso, ele é indicado e também recebe depoimento. Então, AG, Aline, isso, perdão, ficou o nome do perfil. Então, Aline, o ponto que eu quero que você tenha esse reconhecimento e público, como que é? Um depoimento nas redes sociais sobre o seu trabalho. Luiz, mas eu não tenho redes sociais, ou talvez não tenha um perfil que seja da empresa, por ser autônomo. Acredito que você tem, mas se você não tem, dentro do LinkedIn tem como as pessoas te recomendarem. É uma outra forma diferente também, para as pessoas falarem sobre você. Então, assim, o depoimento é a hora que a pessoa, ainda mais quando ela faz isso por livre e espontânea vontade, é lindo, mas peça. Porque entenda isso, o feedback negativo é o que vai te fazer evoluir. Vou repetir de novo, o feedback negativo é o que vai te fazer evoluir. Cara, uma pessoa elogiar e falar assim, caraca, Aline, poxa, não existe ninguém no planeta que atenda tão bem quanto você. Nossa, assim, é ótimo ser atendido por você. Isso é muito bom. Porém, melhor ainda é falar assim, Aline, ótimo o seu atendimento, só que assim, para ele ficar melhor ainda, ao invés de você fazer a entrega da forma que você fez naquela embalagem, eu achei feia e desproporcional ao produto que eu recebi. Eu acho que na hora, você está colocando corpo e alma, vamos dizer que fosse massagem, né? Vamos colocar assim. Na hora qual você tem feito a massagem, teve uma outra vez de uma outra pessoa que eu fui, que ela me recebia com uma água saborizada, tinha uma música e tinha um cheiro diferente, de acordo com um floral que eu gosto muito. Olha só, tinha um cheiro no ambiente total. O que você faz?
insere esses elementos para poder fazer uma entrega maior. Luiz, o que isso tem a ver com carro? Tudo! Você já parou para ouvir o seu cliente alguma vez, em algum momento? Para você pensar e se preocupar com a experiência dele? Para ver se vai ficar da maneira e da forma qual ele gostaria que fosse? Tem muita gente que não está nem aí para o cliente. Faz uma empresa... É isso aí. É isso aí, Aline. E eu volto a falar, olha que interessante. O motivo qual você está aqui é exatamente porque você é diferente, está sempre pronta para aprender. E o que você tem que fazer é não dar mole e não deixar de evoluir. Cuidado na hora que você achar que você já sabe tudo e já viveu cada um dos momentos que você podia, ok? Bom dia, Jário, bom dia, Mohamed. E aí, ó, o que eu quero passar pra gente aqui mais uma vez, né? Com clareza. As pessoas bem-sucedidas, olha, presta atenção nisso aqui, sentem a mesma falta de motivação que todos. As pessoas bem-sucedidas sentem a mesma falta de motivação que todos. Só que tem um detalhe, a diferença é que elas conseguem continuar de uma maneira apesar da rotina. Já viu assim? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, que é interessante, né? Você tem que se conectar com você, você tem que ser você. Já ouviu essas frases? Muito comum, né? E quando a gente escuta bastante essas frases aí, a gente fica pensando que isso é clichê, que isso é bobeira, que isso não tem sentido. Mas na verdade não é. É porque quando você faz as coisas pautadas por ego e dinheiro, elas estão fadadas ao fracasso. Como assim? O ego é exatamente aquele sentimento que você tem com o objetivo de simplesmente vencer o outro, de competir, de fazer algo dessa maneira. Agora, quando você realmente conecta com um objetivo, uma razão sua e um objetivo seu de fazer o que você está fazendo, isso não para. Então as dificuldades virão. O tédio muito provavelmente virá, principalmente se você não souber estruturar os desafios da forma que eu te coloquei, sempre empurrando um pouquinho mais. Você tem que chegar ali, não tem o quanto você consegue fazer e o quanto você consegue chegar para fazer, você tem que colocar 4% a mais dentro do mês, para você sentir elasticidade, para você se esticar, para você ficar maior. Agora, tem gente que simplesmente acha que da forma que tá 100%, tá bom, tá ótimo, só que não está. Por quê? Na hora qual chegar o tédio, se você estiver fazendo isso só pelo dinheiro ou pelo ego, isso vai acabar. Então, quando você tem um prazer em ser útil, abdicar do seu tempo para servir as pessoas de verdade, isso não vai parar. Porque na hora, igual a Aline falou muito bem aqui, para poder entender o que está acontecendo, bom dia, Isabela! Na hora que você chega, fala Nick Motas, tudo na paz? Na hora que você chega, para poder ter uma clareza ali e um entendimento do que está ocorrendo, e você percebe que você não faz aquilo somente pela grana, aquilo te alimenta. Viu o que a Aline fez ali? Você já pensou? O poder que a Aline vai ter na hora que, todos os dias que ela desanimar, ela lê os depoimentos das pessoas as quais ela transformou, as pessoas dizendo o que ela conseguiu proporcionar através dela. Na hora que nós pautamos aquilo que nós fazemos, na qualidade do serviço que nós prestamos, e também sobre o quanto nós somos úteis para os demais, cara, retorna. Tudo isso retorna. E sabe qual é o mais legal? Uma próxima pessoa quer ser transformada por você. Sabe o que é legal? Uma próxima pessoa que vai acabar de fazer um negócio que você vai te indicar. Sabe o que acontece hoje com a minha empresa, que eu acho lindo, sim, eu gosto demais, e dá trabalho, mas vale muito a pena? É ser indicado por pessoas que nunca compraram comigo. Olha isso. Ser indicado por alguém que nunca viveu experiência comigo. Isso também pode acontecer com você. Se você está aqui, se você é dono de loja, se você quer viver isso de verdade, o programa certo para você é M2L. Escreve para mim no direct, M2L, assim que a gente terminar aqui, que eu vou te apresentar esse programa, onde você e seu time vai estar comigo, onde eu vou passar o passo a passo, de forma autoral, de tudo que eu construí durante esses 18 anos de mercado, ok? Então, relembrando, nenhuma pessoa bem-sucedida é melhor ou mais motivada. Olha que interessante, né? Se você for parar para pensar, o ser humano ele meio que trabalha sempre insatisfeito. Quando você alcança algo, você deseja uma próxima, correto? Agora pensa que ao invés de você colocar algo muito distante, algo muito longe para ser fracassado, seja algo que esteja dentro da sua capacidade, dentro da quanto você pode fazer. Então, fala para mim, esse mês de março, aproveitando que a gente já está no dia 2, é isso mesmo? Dia 2, onde teve treinamento contigo, foi dia 1º. Pensa no seguinte aqui comigo, qual habilidade que você vai aprender hoje que você sempre quis aprender? Bom dia, doutor Yasmin! Qual habilidade, qual item que você vai fazer que você ainda não fez que você vai aprender hoje? Lembrando, eu não quero nada complexo não, e quero trazer o exemplo da Yasmin aqui.
A Yasmin, ela falava comigo o seguinte, olha a comunicação dela que perigosa. Ela chegava e comentava o seguinte, Luiz, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu gosto de ouvir. Então, se você quiser pedir para alguma coisa para eu poder aprender, para poder estudar, põe para eu ouvir. Agora, me colocar para ler, eu não gosto de ler. E sabe qual foi o mais interessante? Na hora que ela começou a ler, pegou um livro, onde a gente tem um trabalho que a gente faz também junto com o aprendizado, junto ao time, e ela trabalha junto comigo. O que ela falou? Caraca, que top! Eu me vi ali. Na hora que eu li e na hora que eu aprendi sobre aquele item que estava dentro daquele livro que você mandou eu ler, apaixonei. Eu li 2 capítulos ao invés de ler um só, que é um resumo que a gente faz quinzenalmente dentro da empresa, de um livro que tem anexo e contexto junto com o que nós fazemos. Olha só que interessante. Conseguiu perceber? Porque a partir do momento que ela não viveu aquela experiência, ela não sabia a quantidade de tesouro que está guardado dentro de um livro. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é a clareza de que a vida que você não tem é pela experiência que você não vive. Vou repetir de novo. A vida que você não tem é pela experiência que você não vive. Se você, não estou dizendo para você experimentar tudo não, tá? Eu estou dizendo para você experimentar o que é lícito, o que é benéfico, o que vai te desafiar um pouco mais. Caraca, Luiz, lê 10 páginas de um livro, lê 5, me dá sono. Tá, eu quero que você leia uma, mas que você comece a fazer isso de forma a qual você comece a criar uma engrenagem e pegar um ritmo para ter uma rotina saudável, onde você não dá espaço para as coisas fúteis e inúteis da vida. Porque o tempo não volta e o tempo não para. Grava isso para você entender bastante. Outro ponto bem legal aqui para a gente poder construir, ó a Isabela falando aí sobre saber vender. É isso aí, Isabela, tem que saber vender e vender muito bem. Se quiser eu consigo te auxiliar nisso aí, tá? Outro ponto, olha só, todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar e sonhos que gostaríamos de realizar. Mas não importa o que você está tentando melhorar. Se só fizer o trabalho que for conveniente ou empolgante, você nunca será consistente o bastante para alcançar os resultados notáveis. Pegou? Tem gente que acha que as coisas têm que estar sempre naquele nível de entusiasmo absurdo, né? E assim, seria ótimo mesmo se fosse assim. Mas a verdade mesmo, é que a consistência e você permanecer fazendo, até mesmo sem vontade, é que vai te dar atração. Tem um humorista, eu estou tentando lembrar um nome dele, que eu acho que é Steve Martin, não sei se o nome é exatamente esse. Ele comenta que ele só começou a ter sucesso depois de, acho que foi mais ou menos 10, 12 anos, que ele fez diversas sketches sozinho, onde ele fez vários stand-ups onde tinha 1, 2 pessoas. Então, se você às vezes está querendo ter a audiência para poder fazer os trabalhos que devem ser feitos, você está enganado. Você está completamente enganado. E digo mais, tem um livro do Malcolm Gladwell que fala sobre os outliers, que são as pessoas que são fora da curva, fora de série. Sabe um exemplo que ele dá lá? Do Beatles. Que quando o Beatles se tornou o Beatles, eles já tinham mais de 10 mil horas de execução das músicas próprias. E você já percebeu como são tantas pessoas, são tantos elementos, e é tudo tão cravadinho, tudo tão certinho? Sabe qual é o nome daquilo? Treino. Treino. Simples assim. Só treinar, 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 treinar. E aí as pessoas falam assim, poxa Luiz, mas eu vou fazer as mesmas perguntas de novo? Tem 18 anos que eu estou no mercado e tem 18 anos que eu pergunto sempre ao cliente o que não pode faltar no seu carro e o que é importante para você. Você já fez essa pergunta para o seu cliente na hora de atender ele? Você já viu também para as pessoas que chegam perto de você e querem ter um relacionamento, um contato maior, sobre o que elas precisam? Uma pergunta poderosíssima é essa. O que você precisa? A Isabela, por exemplo, trabalha aí com design, né? Tem gente que às vezes, tem gente que fala assim, eu lembro uma vez que eu fui contratar um arquiteto e foi muito engraçado. Ela virou pra mim e falou o seguinte, ela chegou pra mim e falou assim, qual casa que vocês querem? Não, a gente quer uma casa bem moderna. Ela fechou o livro dela e falou, então tá, é tanto, tá total, vou trazer a casa moderna pra vocês. Eu tenho vontade de falar, cara, é impossível. É impossível eu conseguir descobrir a quantidade de banheiros que eu quero, a quantos andares eu quero, se vai ser um andar, se vai ser terra ou não, sem perguntar. E eu vejo que as pessoas têm preguiça de fazer as coisas porque elas acreditam que o resultado vai ser o mesmo, mas não é isso que acontece. A verdade, de verdade mesmo, é muito simples. Ela prova para você que é a sua consistência que vai vencer a sua intensidade. Tem muita gente querendo pico de emoção, né? Já viu o início de relacionamento? Olha que interessante, começa a observar isso. As pessoas estão casadas, aí elas vão
né, engordando. Tomara que você que esteja aqui agora não aconteça isso com você. Elas vão se largando, vão se abandonando, vão deixando o cabelo de qualquer jeito, roupa, não se arruma, não faz nada disso. E aí o que acaba acontecendo? De repente a pessoa, pum, separa. Amigo, aquilo ali, a pessoa volta para a prateleira, vamos colocar assim, ela se anima, ela se ajeita, ela se arruma de diversas formas para ficar a coisa mais linda do mundo, bonita e tal. E aí o que ela faz? Um pico de emoção, que é a esperança e a expectativa de encontrar alguém. E aí, naquela emoção toda, ela se prepara. Quando ela vai encontrar alguém, o que ela faz? Pronta para conquistar, quer manter o relacionamento, aqueles 3 primeiros meses que a pessoa é a mulher da sua vida ou o cônjuge que você tanto esperava, né? Aquilo tudo tão mágico, de repente o que acontece? Entra a rotina mais uma vez. E o que faz as coisas terem sucesso? É exatamente você continuar fazendo, como na hora que você leva um não, continuar atendendo o cliente com a mesma intensidade. É você, tem uma frase do Stallone, né? Num dos filmes que ele coloca, que é o seguinte: o mais importante não é o quanto você consegue bater, e sim o quanto você aguenta apanhar. E se você for levar isso pro boxe, que tem 12 rounds, né? 20 rounds, sei lá, que eu já vi até o Popó uma vez, o cara jogou a toalha, né? Que não aguentava mais apanhar dele. É muito interessante, muito claro, que o que faz o cara permanecer de pé é a resistência dele às coisas quais que ele não gostaria que ocorressem. E se você for fazer um paralelo aqui com o Evangelho, é muito disso. Você já parou para pensar que todas as pessoas do Novo Testamento não eram prósperas? Todas aquelas que seguiram a Cristo? E o que o Cristo coloca lá? Se você se injuriar, se você for injuriado, se você for odiado, e tudo de ruim acontecer com você por conta do nome de Cristo, o seu galardão vai ser imenso no céu. Percebeu? Como que a partir do momento que você tem um objetivo, como a Isabela falou muito bem aqui, e você tem clareza da sua identidade, do que você deve entregar para o outro, do quanto você pode servir, ser útil para o outro, isso vai trazendo, vai cimentando quem você é, de acordo com algo que, independente do que ocorrer, você não vai deixar de realizar com excelência. E sempre, independente do outro. Pegou? Quem entendeu isso aqui, senta o foguinho aí para poder disparar e entender. Senta o dedo no fogo aí. Porque assim, são essas coisas que vão construindo os nossos desafios. Manter desafios que sejam realmente 10%, um percentual maior do que é a nossa capacidade, e a gente pode fazer muito além. E claro, né, quero deixar aqui a diferença sobre o que é você ser amador e profissional, tá? Que assim, de forma clara para você, quero te perguntar aqui, de verdade, sinceramente, você se vê como profissional ou como amador? Você que está comigo aqui agora, você se vê como profissional ou como amador? Tá na dúvida? Quer saber? Quer tirar certeza? Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, itens para poder mostrar a diferença de um profissional e de um amador, de forma bem clara. Primeiro, olha o que acontece. O profissional, ele age mesmo quando o momento não é ideal. Não tem uma coisa que eu falo muito, né? Principalmente que a gente tem a mentoria dos vendedores imbatíveis aí, e se você estiver interessado, você pode vir entrar comigo aqui. Olha só, mesmo que não for o momento ideal, você deve ofertar. Luiz, eu peguei uma carona, eu vou falar do meu trabalho? Claro. Luiz, eu estou numa live aqui agora, eu vou oferecer um produto? Claro. Luiz, eu encontrei com uma prima minha que tem muito tempo que eu não via, e eu vou falar com ela que eu vendo carro? Claro. Sempre você deve ofertar. Você deve sempre iniciar ofertando. Por quê? Não é o momento ideal. Cara, quem faz o momento é você. Já viu aquela história de que quem faz o ladrão é a ocasião? Mentira. É o ladrão que faz a ocasião. Você pode observar, a maioria dos roubos aí, eles são projetados e planejados. Os caras se preparam para fazer aquilo. Pegou? Então, o vencedor faz a ocasião. E se você quer vencer, faça. Mesmo que não seja o momento ideal. Por quê? Quem faz o momento ser ideal é você, caramba. É você. Ok? E aí, como que funciona um amador? Falta com atitude. O amador, o que ele vai gostar e vai amar fazer? Ele permanecer o tempo todo da mesma forma, do mesmo jeito, parado. E aí ele não gosta de desafios. E aí o que ele faz? Como ele acaba se tornando um auto-irresponsável, porque ele não tem os resultados, e aí ele faz o quê? O problema é o ambiente que eu tô ou as pessoas que estão à minha volta. Pegou? Ele tira a responsabilidade todinha dele e coloca no colo do outro. E se sente tranquilo, satisfeito e feliz. Olha que louco.
Então o que eu quero trazer para você aqui é o quê? Observa se realmente você está tendo a atitude adequada, se você está fazendo o que deve ser feito. Já parou para pensar nisso? Se a quantidade que você está agindo e a quantidade que você está fazendo, o que você está fazendo, está sendo adequado, ideal, de verdade? A Aline está dizendo aí que está 100%. Estou gostando de ver, hein, Aline? Então vamos lá. Profissionais, outra diferença. Cumprem cronograma e tem processo. Você já parou para pensar se você tem uma agenda a qual você obedece e acompanha ela até o final? Já parou para pensar nisso? Se você tem uma agenda, um cronograma certinho e tem um processo adequado de um formato na hora de você fazer qualquer item. Por quê? Ah, Luiz, eu já estou acostumado a fazer, eu já não preciso nem de script. Pode ser que o script em si não precisa, mas talvez um passo a passo ali sequencial do que você deve fazer primeiro, segundo e depois. Isso é bom, cara. Isso faz com que você lembre disso que você não imagina. Para você ter ideia, hoje na minha empresa, na hora que você vai pedir um carro 0 km, tem um checklist para preencher. Pô, checklist, Luiz. Eu vou te falar aqui, tem amigos meus que estão dentro de plataformas e grandes players, e o que eles têm na hora de fazer um lançamento, qualquer tipo de item digital? Checklist. Checklist. E eu te pergunto, hoje você, se dizendo profissional, você tem processo, tem cronograma? Você cumpre a sua agenda? Você é uma pessoa com palavra que está o tempo todo cravado e cimentado ali? Pensa nisso, pensa nisso. Outro item, o que acontece com os amadores? Eles são insubordinados. Tudo que você pede para eles realizarem, tudo que você pede para eles fazerem, na hora que eles têm um compromisso, eles furam. Amadores não têm palavra. Amadores chegam em cima da hora e cancelam o compromisso. Amadores simplesmente, ao invés de fazer o que tem que ser feito, eles fazem o que é mais prazeroso. E os hedonistas, né, que é essa busca aí pelo prazer, que é muito comum a gente encontrar, eles são exatamente as pessoas que vão destruindo pouco a pouco a sua rotina, achando que as coisas têm que ser empolgantes, né? E na maioria das vezes não é. Nós temos que fazer com que o hábito, o segredo mesmo é isso aqui, grava isso aqui. Você tem que pegar e fazer com que o seu hábito seja a sua recompensa. Esse é o ponto máximo de produtividade. Como assim, Luiz? Vamos lá. Imagina que você ama jogar futebol, ok? Você ama jogar futebol. E o que você tem que fazer todos os dias é ligado a isso. Então você ama jogar futebol, e se você tivesse podre de rico, o que você faria? Estaria jogando futebol. O que vai acontecer? A sua recompensa é realizar aquilo que você faz. Por isso que a conexão, em primeiro lugar, com o que você tem prazer e ama fazer, tem que estar em primeiro plano. Lembra da seguinte sigla: PHD. PHD. H, habilidade. P, prazer. E D, dinheiro. Se você não ganhar grana naquilo que você ama fazer e que tem habilidade, babou, né? Mas é muito difícil você não ganhar dinheiro com aquilo que você é bom. Porque às vezes você pode ser ruim em vender o que você é bom, ou você talvez não saiba cobrar. Mas não tem erro. Se você praticar prazer, habilidade e dinheiro para escolher e decidir aquilo que você vai fazer, cara, prepare-se. Isso pode rampar. E lembre-se, você sempre pode dar, como falo sobre os desafios, você pode migrar, você pode mudar. Eu lá atrás, eu fui panfleteiro, de panfleteiro eu fui trabalhar na autopeça, da autopeça eu trabalhava numa concessionária, como serviços gerais, lavava carro, fazia tudo que você imaginava. Dali eu fui para o banco como operador de negócio, do banco me tornei empresário. Então olha que interessante, percebeu como você também vai mudando os ciclos dos quais você está? Então não significa que você fez isso uma vez que você nunca mais vai retornar. Show? Então alinhe-se com isso e fique muito atento. Outro ponto, os profissionais sabem o que é importante. Sabe por quê? O principal é manter o principal como principal. Então o importante é manter o importante como importante. E não existem prioridades, existem a prioridade. Você tem clareza sobre isso? Sobre qual a sua prioridade? Pensa nisso de verdade. Outro ponto também é o seguinte, os amadores, eles deixam a vida atrapalhar o seu caminho. As coisas vão aparecendo, as propostas, situações, cadê o foco? Zero. Tudo que vai vindo, todas as ligações que vêm, todo mundo que chega e fala qualquer coisa, a pessoa se perde. Se perde o tempo todo. Então o que você deve fazer? Ter clareza quanto a isso. Outro item também. Profissionais trabalham para atingir metas, suas metas com propósito. Vou repetir. Profissionais trabalham para atingir as suas metas com propósito.
E esse propósito, ele é, na verdade, não é essa coisa que a gente põe assim, como é que eu vou colocar, tão lúdica e tão distante que muitas pessoas não conseguem nem explicar direito o que é. Propósito significa que o objetivo de alcançar a meta, ela tem um sonho maior por trás disso. Você tem a meta, porque aquela meta é um marcador para você ficar mirando nele. Mas, na verdade, ele vai te entregar algo que vai te impulsionar para outro maior ainda. Ok? E, além disso, tem a situação do amador. Já que o profissional trabalha com um objetivo e alcança suas metas com propósito, o que acontece com o amador? É desviado pelas urgências. O amador, ele sempre vai ser desviado com urgência. O que é urgência? É algo importante com prazo de validade vencido. Então você que ficou comigo aqui até o final, eu quero em primeiro lugar agradecer e te lembrar que quinta-feira, na semana que vem, às 7h40, bom dia, doutor Wander Souza, tudo na paz? Estamos concluindo aqui, podia ter chegado mais cedo, pô. E aí eu quero mais uma vez lembrar você que 7h40 na quinta-feira, todas as quintas-feiras eu estou aqui transformando você num líder estratégico. E percebeu? Quando eu falei que sou profissional e o amador, aonde você pode aplicar isso? Olhar para o seu time e olhar para dentro agora, para ver quem deve permanecer, quem deve sair e quem você deve contratar e trazer e reter na sua empresa. Porque um líder estratégico, ele contrata de forma lenta, mantém as vagas estratégicas sempre abertas e demite rápido. Como é que é? É isso mesmo. Você deve desligar e retirar as pessoas que infelizmente estão atrapalhando o desempenho da sua empresa com velocidade. E você deve atrair, contratar e trazer pessoas que vão fazer com que a sua empresa rampe muito bem, muito mais alto do que você imagina e sempre. Ok? Então, é só isso tudo que eu tenho para trazer aqui pra gente e com muita alegria quero te lembrar que todos os dias, a todo momento, eu trago conteúdo de qualidade. Se você estiver interessado em se tornar um líder estratégico, digita para mim no direct agora, M2L, ou então no comentário dessa live aqui. E se você quiser também se tornar um vendedor imbatível, você entra na M2L que o seu time todo vai estar comigo. Combinado? Bom dia, tamo junto, valeu, até mais. Fala, Caio. Pô, chegou na hora que acabou, pô. Tamo junto, valeu.